Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. Xi Jinping vai para o seu terceiro mandato. Desde Mao Tse-tung, nenhum líder chinês tinha ficado tanto tempo no poder. Em discurso, o presidente disse ter controle sobre Hong Kong e prometeu reunificar Taiwan. Para avaliar esse cenário, o JR Mundo recebe hoje o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara. Professor, obrigada por participar mais uma vez aqui do JR Mundo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar do programa. E antes da gente começar, é bom lembrar que o JR Mundo tem episódio novo toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Professor, quando o Xi Jinping, 10 anos atrás, foi em 2012, quando ele assumiu o poder, ele chegou já com a ideia de que ele faria algumas concessões, talvez com aquela herança de uma liderança mais discreta e tudo mais. Só que ao longo desses anos a gente percebeu que o poder dele foi crescendo, o culto à imagem também cresceu. Como é que se deu essa consolidação do poder do Xi Jinping? É bem interessante porque, de fato, esse percurso que o Xi Jinping vem desenvolvendo durante seu mandato, ele vai um pouco na contramão do que era a expectativa, né? Ele é filho de um líder, né, que foi responsável ali pela conquista da posição do Partido Comunista. O pai dele era mais reformista, então havia uma expectativa que eventualmente até ele caminhasse mais em reformas no sentido de liberalizar mais a economia chinesa, integrar mais a economia chinesa, até porque o mundo vinha num processo de integração, globalização, que eram os temas que estavam muito presentes no final da década passada. E com o início no 2012, quando ele começa o seu mandato. Só que, ao longo do tempo, aquilo que havia de expectativa em termos de maior reformas no sentido liberal foi ao contrário, né? Ele adotou uma postura muito mais centralizadora, de maior controle, e o fator que vai favorecer muito, ou que vai contribuir para que ele tenha esse fortalecimento político, é porque durante esse período de crescimento econômico, na China houve também um aumento muito grande de casos de corrupção, envolvendo as grandes empresas. Então, o combate à corrupção, que era algo que incomodava tanto o partido quanto a população, e também a desigualdade que vinha crescendo pelo fato da China crescer economicamente, mas de maneira desigual, esses fatores foram, vamos dizer, serviram para ele de instrumentos ou de fundamentos, de argumentos, para que ele pudesse centralizar o poder e se fortalecer dentro do país. Ele teve êxito nessa questão da desigualdade porque a diferença entre pobres e ricos diminuiu durante esses 10 anos dos dois mandatos dele, né? Mas e com relação à corrupção, ele teve sucesso? Olha, também tem um aspecto assim, ele conseguiu prender muitas pessoas acusadas de corrupção, então nesse sentido passa para a população e para o mundo realmente uma política de combate à corrupção, né, de maior controle sobre as empresas dentro do país. Por outro lado, existe também discussões de quanto que essas prisões de fato foram legítimas, né? Se não foram prisões que foram para tirar alguns adversários políticos dele do caminho. Então, de um lado, sim, funcionou, né? E serve como discurso, mas por outro lado, há uma discussão o quanto que isso foi legítimo durante esse período. De perseguição política. Exatamente. Como é que foi a oposição ao Xi Jinping durante esse período que ele governou? Logo no começo, lá no 2012, né, um dos principais adversários dele dentro do Partido Comunista foi preso acusado de corrupção, né? Então, o que a gente percebe é que assim, teve de fato algumas coincidências, né, que aconteceram ao longo desse período, em que os opositores foram presos, né, ou foram acusados de corrupção, e isso é o que leva muitas suspeições, né, em relação a esse combate à corrupção, que de fato acontece, mas também pode ter sido instrumentalizado ao longo desse período. O crescimento econômico da China já foi maior em outros governos. O próprio Hu Jintao, que era antecessor, o antecessor do Xi Jinping, foi ele que fez as Olimpíadas em 2008. Enfim, a gente nunca viu a China crescer tanto como naquela época. Durante o período que o Xi Jinping tem governado, o crescimento da China tem sido um pouco menor, apesar de ainda grande. Isso não abalou, então, de alguma maneira, o poder dele? Eu diria que até este momento há, vamos dizer, um colchão de amortecimento, né? De fato, no Rudiental, em 2007, se não me engano, chegou a crescer
14%, né, a economia chinesa. E agora, para 2022, a expectativa é que seja 3,3%, 3,4%. Então, a queda é bastante grande. E, coincidentemente, desde que ele assumiu em 2012, as taxas têm sido de 7% para baixo. É uma tendência clara de decréscimo. Tudo bem, teve a Covid, teve alguns episódios, a guerra este ano, né? Perspectivas do FMI é que assim não deve passar dos 4,5%, né, no máximo 5% nos próximos anos. Então, de fato, está no novo patamar de crescimento. E aí essa pergunta, bom, isso não abalou a posição política do Xi Jinping? Eu creio que sim. Né? Neste momento, os dados apontam que na China os jovens estão sendo muito afetados pelo desemprego. Então, os jovens entre 14 e 24 anos, a taxa de desemprego atinge hoje em torno de 20%. Né? E é uma população que, não só na China, mas no mundo, é uma população muito crítica, independentemente se é na China ou no Brasil. É uma população que sai da universidade, precisa do emprego, não tem emprego, e com uma taxa de crescimento nessa faixa de 3,5% a 5%, ele é insuficiente para incorporar todos esses jovens. Então, daqui para frente, ainda que neste momento a gente não perceba muita insatisfação, manifestações de insatisfação contra o Xi Jinping, eu creio que as tensões sociais, né, por causa da insatisfação com a economia, isso pode começar, sim, a surgir daqui para frente. Então, você acredita que ele deva mudar um pouco a agenda dele? Porque a agenda dele sempre foi mais forte nessa questão política, na questão da influência externa, muito diferente dos outros governos, né? A China sempre foi muito discreta em política externa e com o Xi Jinping passou a ser mais ativa. Então, e a pauta econômica ficou ali no segundo plano. Você acredita que isso possa mudar? Não diria que você ficou no segundo plano, mas o mundo também mudou, né, bastante ao longo desse período. As próprias dificuldades internacionais, a crise de 2008, né, voltando um pouquinho na história e no tempo, com a quebra do Lehman Brothers, foi um ponto importante, porque naquele momento o mundo teve uma crise financeira importante e a China, o governo chinês, para tentar manter a sua dinâmica econômica, buscou também fazer, vamos chamar de políticas keynesianas, né, incentivos governamentais para manter a economia aquecida. Teve, por exemplo, o surgimento das chamadas cidades fantasmas, construções civis, né, muito grandes e cidades inteiras construídas que nunca ninguém habitou. Né? Só que isso foi um custo que o governo está pagando. Isso gerou dentro da China também uma vulnerabilidade financeira, porque há ali gastos que foram feitos, alguém tem que pagar em algum momento, né? E aí o governo também do Xi Jinping começou a ter controle sobre isso. Então, é uma preocupação que existe sim, né, sobre o setor financeiro, há uma preocupação com relação a isso, mas mesmo que tenha essa preocupação e essa retomada, o governo chinês tem tentado estimular a demanda doméstica para depender menos das exportações, né, do mundo ocidental. Então, há políticas que vêm sendo feitas, porém, as dificuldades também começaram a aparecer. Então, ele tem que olhar, vamos dizer, um no gato e outro, né? Vai ter que ser uma administração diferente a partir de agora. A China foi muito afetada pela pandemia também. O governo adotou essa política de Covid-0, até recentemente fazendo lockdowns ainda hoje, né? Como é que a pandemia realmente afetou a economia chinesa e quando é que o senhor acredita que eles devem começar a desacelerar, né? A tirar o pé um pouco das restrições? Olha, essa pergunta talvez uma das mais difíceis, porque ainda não temos clareza para onde vai a pandemia, né? A gente teve um arrefecimento, a gente tem menos casos, mas essa semana mesmo estava vendo notícias de que na Europa voltaram a ter aumento de casos, aumento de mortes, e o Xi Jinping, no seu discurso, ele disse que não abriria mão dessa política de Covid-0. Né? Isso, de certa forma, é preocupante nos impactos econômicos, né? Porque, de fato, quando se fala de lockdown na China, é um lockdown de fato, e inclusive com repercussões da população e de empresários reclamando porque, assim, quando se fecha uma cidade, uma província, há produtos que só são produzidos naquela cidade e isso impacta toda a economia chinesa, não é só aquela economia daquela província. E por consequência, olhando dessa perspectiva, podemos ter, então, repercussões maiores aqui para frente, né? Pela Covid-0 pela população e também para a própria economia chinesa daqui para frente. Vamos falar então agora do que ocorre na Rússia, na Ucrânia e como é que isso se reflete na política externa chinesa, porque uma das bandeiras do Xi Jinping é a reunificação de Taiwan. Sempre foi, de todos os líderes, mas ultimamente a gente tem falado mais sobre isso porque o Xi Jinping parece que está observando muito atentamente as ações do Putin ali na Ucrânia. O senhor acredita que existe uma real possibilidade de uma invasão militar chinesa a Taiwan?
Eu creio que é importante diferenciar, porque assim, a Ucrânia era uma situação de já independência reconhecida internacionalmente, e a Rússia, ao promover a invasão, isso acaba contrariando o direito internacional e o reconhecimento da soberania que já existia sobre o território da Ucrânia e o governo ucraniano. No caso de Taiwan, é diferente porque assim, o mundo, são poucos países que reconhecem o governo de Taiwan como governo independente, né? E é até interessante nessa discussão da soberania e independência, porque quando a Pequim e Taipei, né, os dois governos assinaram um acordo de aproximação, ambos assinaram da perspectiva de que eles consideravam uma só China. Só que Taipei considerava a China que eles, governo de Taipei, governaria toda a China continental. E Pequim, uma só China, mas Pequim governando também sobre Taiwan. Então, uma discussão meio complicada. Porém, o que eu vejo neste momento é um cenário, talvez não consiga ser tão otimista, porque as relações entre Estados Unidos e a China não estão, vamos dizer, dos momentos mais favoráveis, né? Existe uma tensão que vem desde o governo Trump, com o governo Xi Jinping. Há, de fato, o Xi Jinping tendo uma postura de afirmação da posição da China no mundo. Ele já declarou que quer recolocar a China numa posição de destaque internacional. E os Estados Unidos, por sua vez, têm reagido a isso, porque os Estados Unidos hoje é o país que tem uma posição de maior destaque internacional e não quer perder essa posição. Então a gente percebe que existe ali um confronto de interesses e Taiwan está, vamos dizer, no meio disso, né? Os Estados Unidos defende que a Taiwan, apesar de não ser reconhecida como país soberano e como parte da China, de uma só China, não quer deixar que a China tome conta de Taiwan com o governo comunista. E, por outro lado, a China também não quer deixar que Taiwan seja independente. Então, eu vejo que temos aí indicadores de que a tensão deva continuar ou até mesmo aprofundar por causa das relações entre China e Estados Unidos. Estados Unidos. A Nancy Pelosi recentemente esteve em Taiwan. Foi um ato de provocação ou de reafirmação da aliança, né, com Taiwan. Mas o senhor acredita que Xi Jinping promoveria uma invasão mesmo com o risco de retaliação americana? Usando um bom senso, né, sendo assim racional, eu diria que não há nenhum interesse da China, né, até pelos dados econômicos que nós mencionamos até agora. A China vem tendo uma baixa no seu crescimento econômico e a China depende muito ainda da economia internacional, das exportações, do relacionamento. Hoje, a China ela é a principal parceira econômica de diversos países, inclusive para os Estados Unidos, países europeus, Japão. E o conflito com Taiwan poderia levar, né, ou certamente levará, a retaliações desses países que são parceiros. E a China perderia muito com isso. Então, a relação econômica, neste momento, eu diria que é um fator a favor da estabilidade, né? Porém, a cabeça dos políticos a gente nunca sabe, né? E a gente vê aí que o Xi Jinping tem uma postura muito forte, né? Já fez declarações muito fortes de não aceitar, né, o que seria que ele perceba como provocação por parte dos Estados Unidos. E neste momento, ou já há algum tempo, as forças militares dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão e da China estão tensas, né, durante muito tempo, né? Então, incidentes podem acontecer, né, e esse é um temor que eu tenho, né, de que algum incidente seja uma fagulha que possa gerar. Então, não é nem por uma decisão do presidente de um país ou de outro, mas um incidente qualquer, pela tensão que já existe entre as forças militares, possa ser a faísca para detonar um conflito maior. A China é um dos poucos países que não se opõe abertamente, um dos poucos grandes países que não se opõe à Rússia nessa invasão à Ucrânia. Existe uma parceria ali importante entre o Xi Jinping e o Putin? Como é que é essa relação? Sim, eu diria que existe uma parceria e isso é causado por uma preocupação mútua, né? Tanto a Rússia quanto a China, neste momento, têm uma preocupação na sua relação com os Estados Unidos. Desde o final da Guerra Fria, primeiro a ex-União Soviética, a Rússia, vinha num processo amigável, vamos dizer assim, com o mundo ocidental, antes da ascensão do Putin, mas depois da ascensão do Putin, a Rússia foi tendo posições e dificuldades no relacionamento com o mundo ocidental, que vai culminar, né, nesse momento que a gente vive hoje da guerra com a Rússia e a Ucrânia e todas as sanções que vêm acontecendo. E a China, por sua vez, exatamente pelo crescimento econômico, pelo investimento que tem sido feito na China na área de segurança e de defesa, agora com já 3 porta-aviões, estabelecendo bases militares fora do continente asiático, né, tem bases militares no continente africano. Então isso causa uma sensação, né, de ameaça aos Estados Unidos. Por sua vez, os Estados Unidos então vai reagir a essas atitudes ou ações da China, criando aí políticas de cooperação, de parceria com outros países,
um dos acordos, por exemplo, o acordo quadrilateral formado entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, que faz um cordão, vamos dizer assim, em torno, né, cordão geopolítico em torno da China. E aí você tem, então, uma relação de desconfiança muito grande. Então, a China tem hoje uma relação de desconfiança geopolítica e política com os Estados Unidos e a Rússia também. Então, isso faz com que ambos tenham ali, vamos dizer, uma frase que se diz, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, é um pouco isso que tem acontecido. Essa aproximação Rússia e a China é por causa desse temor comum. Mas a gente já pode dizer que já se configura ali na região um eixo sino-russo, né, contra um eixo ocidental. A gente já pode dizer que já se configura isso? Eu diria que não, porque também entre a Rússia e a China existem desconfianças, né? Então, eles também, neste momento, estão aliados e têm até alguns pontos em comum de combater essa projeção da influência norte-americana na Ásia. Mas também a Rússia e a China, bom, desde a época, né, em que a União Soviética tentou se aproximar da China, houve ali algumas tensões, mesmo quando a China e a Rússia, lá no comecinho, tentavam fazer uma aproximação e formar esse eixo, não foi tão simples assim, né? A China demandava que a Rússia, a União Soviética à época, passasse, por exemplo, tecnologias da armamento nuclear, e a Rússia não quis fazer porque temia ter uma China tão grande ali também com armas nucleares. Então, isso não é um eixo exatamente, mas existem, neste momento, convergências de interesses que os aproximam, né? Mas também a gente já viu, né, agora recentemente, o próprio Xi Jinping dando declarações que, assim, não acusava exatamente, como os Estados Unidos acusa a Rússia em relação à guerra da Ucrânia, mas dizer, olha, já passou do tempo, a gente podia buscar uma outra situação, né, buscar. Então a gente percebe que, assim, ela não vai confrontar diretamente a Rússia, mas também não está tão alinhada hoje. O Putin não pode afirmar categoricamente que o Xi Jinping é um parceiro, é um aliado, é um BFF, é um melhor amigo ali. Não dá para dizer isso. Best friend forever, não é forever, Não não é para bem sempre. forever. Quando teve lá o caso das Olimpíadas de Inverno, né, e houve essa declaração, né, da parceria, né, sem limites ali, realmente naquele momento até ficou uma certa discussão no ar, né, se Xi Jinping de fato sabia que haveria a invasão logo em seguida, né, àquela conversa, né. Mas de qualquer forma, como eu falei, há interesses convergentes, mas a China também tem seus próprios interesses. E esse conflito que está acontecendo agora também para a China tem sido negativo, porque tem efeitos negativos para a economia chinesa, uma vez que a economia mundial cresce menos, e isso importa, né, faz com que haja menos importações, menos comércio para a China, e a própria China, que neste momento está crescendo pouco, tem impactos negativos também desse conflito internacional. Vamos falar um pouquinho de Hong Kong também, né? Porque foi um dos temas explorados pelo Xi Jinping no discurso dele, e ele disse que ele tem total controle sobre Hong Kong. Isso é verdade? Se não é de fato, né, eu diria que se não é de direito, de fato ele é, né? Por quê? Direito não, porque ainda existe um período aí de transição que foi firmado, né, com o Reino Unido, entre deixar de ser colônia britânica e passar à soberania chinesa total. Ainda é uma região autônoma. Isso, ainda é uma região autônoma. Porém, com as mudanças de legislação que foram feitas, de fato, Pequim hoje tem uma influência muito grande, coordena, inclusive as eleições em Hong Kong, né, quer dizer, as pessoas já não têm tanta liberdade para se candidatar, são candidatos que têm ali, de certa forma, um certo controle, uma certa autorização do governo de Pequim para que eles possam se candidatar. Então, a gente percebe que, de fato, existe ali um peso muito grande da pressão política sobre Hong Kong, e isso tem feito, inclusive, não por acaso, com que haja muitas saídas, né, imigração de Hong Kong para outros países. O temor, né, de um controle muito forte e que haja ali uma mão pesada de Pequim tem feito, né, que muitas pessoas busquem sair de Hong Kong tentando garantir a sua própria liberdade. O controle político do Partido Comunista hoje é mais forte do que nunca? Ou a economia que corroeu, por exemplo, a União Soviética, né? Quando a União Soviética começou a abrir a economia, veio a perestroika e o Gorbachev perdeu ali um pouco o controle, enfim, acabou sendo o fim da União Soviética. Com a China, existe esse risco para o Partido Comunista ou o poder deles hoje é mais forte do que nunca? Olha, eu diria que o controle do Partido Comunista é muito forte. Quando o Xi Jinping assumiu, né, o que nós acompanhamos é que, de fato, havia, por parte do Partido Comunista, uma percepção de que eles estavam perdendo esse controle, esse poder sobre a China, né, exatamente pelo crescimento que havia das empresas, a corrupção, né, acho que isso acabou envolvendo as empresas muito grandes, com muito dinheiro fluindo, isso
foi um fator que o Xi Jinping também tentou combater. E o que nós estamos vendo neste momento, dentro do discurso de Xi Jinping, é de retomar a força do partido dentro da China. E essa força do partido significa, muitas vezes, repressão e controle, inclusive, das ações, vamos dizer, capitalistas das grandes empresas chinesas, que estão hoje, né, com algumas restrições de investimento, de ações, né? Às vezes até os discursos de grandes líderes das empresas, né, como o Jack Ma, né, da Alibaba, está um pouco mais contido, porque antes eles acabavam reclamando mais, que queriam mais liberdade, e hoje a gente percebe que não. Então, a gente percebe que existe sim, um controle maior sobre as empresas e sobre as falas sobre a economia chinesa. Quer dizer, a China está mais distante da democracia do que esteve, talvez, 12 anos atrás. Sim, acho que distante da democracia e distante daquela política, vamos dizer, mais liberalizante, de mais engajamento na economia mundial, né? Nesse momento, é o contrário, a China é por dois lados, né? Tanto a economia mundial, Estados Unidos, Europa, Brasil, Japão, estão preocupados pela dependência que o mundo tem sobre, né, ou da economia chinesa, de fornecimento de vários produtos. Na pandemia, a gente viu a necessidade de máscaras, de respiradores, que dependíamos, né, o mundo dependia da China, então isso causou um certo temor. E, de outro lado, a própria China também, e aí a política do Xi Jinping, tentando evitar que, por exemplo, as empresas invistam em Nova York, né, para que as empresas, então, não tenham uma dependência do capital estrangeiro, ou não tenham uma influência do capital estrangeiro sobre as empresas chinesas. Então, dos dois lados, a gente percebe vetores que têm feito com que haja um certo desengajamento, né, da China, da economia chinesa, da economia mundial. O Xi Jinping também adotou uma política externa de mais participação, né, de mais influência no mundo. A gente pode perceber ali no continente asiático que a China está expandindo ali o seu poder além das suas fronteiras? Sim, eu creio que nós, observando os dados, começando pelo lado econômico, que é onde a gente percebe muito fortemente isso, de 2000, ou desse século, né, 2000 para cá, a China, pelo próprio crescimento econômico, acabou se tornando a principal parceira econômica de vários países. Até final do século passado, né, 2000, ou 2010, quando a China de fato está na segunda maior economia mundial, o Japão era o principal parceiro econômico da maioria das economias, importação, exportação, troca de tecnologias, né, e isso dava uma influência ao Japão, né, sobre a região. Hoje não, hoje é a China. Então a China tem, né, então é difícil para os países menores que dependem muito das exportações para a China de contestarem mesmo por exemplo, a formação das ilhas artificiais. Então há contenciosos, mas é muito difícil para esses países contestarem, porque a China tem uma influência muito grande. Enfim, agora a relação com o Brasil, a relação da China com o Brasil se deteriorou um pouco nos últimos anos. O que o senhor prevê para os próximos? Eu creio que a China é um país, apesar de a gente ver essas dificuldades em termos de democracia e tudo mais, eles são muito pragmáticos, né? Então, em termos econômicos, mesmo nos momentos mais tensos em relação às relações políticas entre o Brasil, diplomáticas entre o Brasil e a China não teve assim, um grande prejuízo para as nossas exportações para a China, porque a China precisa, o Brasil é um grande exportador, então há um embate no âmbito do discurso, mas na prática, no âmbito econômico, isso não teve tantas consequências. Então, eu acho que isso é muito pragmático. Então, mesmo agora com a eleição do Xi Jinping, isso deve manter, né? A China tem uma dependência de alguns produtos. Se a China crescer e voltar a crescer economicamente, para o Brasil é bom, né? Porque, independentemente dos discursos que possam ser mais ácidos de um lado a outro, a China continuará comprando do Brasil. O problema é se a China não crescer, e aí sim isso pode ser um problema para a gente, né? Se a política do Xi Jinping, né, desse maior controle sobre a economia, né, a China não crescendo muito, nós vamos perder um dos principais mercados para o Brasil, né? E isso é de fato negativo, né? Nós exportamos muito para a China e produtos que às vezes nós só exportamos para a China e teríamos dificuldade de colocar em outros mercados. Professor, obrigada então pela sua presença aqui mais uma vez no JR Mundo. Eu que agradeço o convite, muito prazer. O JR Mundo é seu espaço para falar de assuntos de interesse global. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.